Esse solo, somente crer, tudo é possível, somente crer, é maravilhoso. É um solo que nós temos ele como cantado, o hino nacional da noiva eleita, escolhida de nosso Senhor Jesus Cristo, a esposa do Cordeiro, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É muito bom, né, a gente estar aqui mais uma vez para meditar a palavra do Senhor. E nós temos, né, distribuído, eu creio que essa daqui eu não trouxe na quinzena passada, né? Eu trouxe Jó, o servo de Deus, e também a outra que é Deus comissionando Moisés. E Deus nos presenteou mais uma vez com mais um sermão pregado pelo profeta de Deus para esta era. E o tema deste sermão pregado pelo profeta William Branham no domingo 3 de março de 1957, em Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos, é: o que vós pensais do Cristo? É uma grande mensagem, né? E está à disposição de todos os irmãos, né? Então, os irmãos já pegaram mais uma mensagem para a gente ler, alimentar as nossas almas, ocupar o nosso tempo. E nesta noite, irmãos, eu quero usar um pouco a mensagem ao nascer do sol. Eu quero pensar um pouquinho nesse tema, ao nascer do sol. Porque nós sabemos que o sol natural, ele representa vida para nós. Se não fosse o sol, os astros, né, todos os astros que Deus criou, o sol é um dos astros. E nós sabemos que o sol, ele é vida para nós, é vida para a natureza. Se não fosse o sol, todos nós já tínhamos sido congelados, todos nós não vivíamos. É o sol que Deus deu esse poder para nos dar vida natural. E nós sabemos que o sol, ele é um dos astros que Deus criou para trazer benefícios para nós, como também a lua, né? As estrelas, os planetas, tudo Deus criou para o nosso benefício. Somos beneficiados com tudo isso. Muitas das vezes a gente não vê na visão natural o benefício que o sol, a lua traz, os astros, as estrelas, os planetas, mas nós sabemos que há um poder dado a estes astros para beneficiar a cada um de nós, porque sabemos que os mundos, como disse Paulo aos Hebreus, foram criados pela palavra de Deus. Amém? E aqui, nesta mensagem, ao nascer do sol, ela foi pregada pelo profeta William Marion Branham
no dia, deixa eu me ver a data dela aqui, no dia 18 de abril de 1955, que foi pregado esse sermão. E creio que foi um grande ensinamento para os irmãos ali na década de 60, né? E creio que para nós também é um grande ensinamento. Amém? Então vamos colocar de pé os irmãos que podem, né? Eu creio que vamos ser breve. Nós agora entramos no inverno, né? O inverno chegou e o inverno, ele para nós aqui na região é um pouquinho forte, né? Lá onde eu moro, essa semana teve geada a semana toda. Nós começamos com geada na segunda-feira, né, por volta de uns 2 graus negativos, né? E sensação térmica, né? Eu creio que chegou a uns 4 graus, mas a sensação térmica chegou a ser negativo. Então nós tivemos um frio na segunda, na terça, na quarta e hoje na quinta também amanheceu geada, né? Então eu creio que o frio ele vem para o bem também, porque o inverno ele também faz parte, né, da natureza, das estações que nós temos na nossa região. Estamos aí a uma altura de mais de 3.000 metros, né? Eu creio que é 3.000 metros de altitude do nível do mar. Então a região nossa é bem fria. Mas graças a Deus que tudo contribui para o nosso bem. Amém? Mas o irmão Branham diz que para o cristão não importa se está frio ou quente ou indiferente. Se o povo é resmungão ou até barulhento, ele diz, não importa, o que importa é nós adorar ao Senhor. O que importa é a gente servir a Deus. Eu creio que na mensagem é sempre presente água da rocha, que ele fala sobre isso. Amém? Então vamos ler a palavra, Apocalipse 1, para não segurar os irmãos muito em pé, tem outras escrituras. Eu quero ler o versículo 17 e o 18. Amém? Com os irmãos de pé, e depois teremos uma palavra de oração. E eu, quando o vi, caí a seus pés. João, o revelador de Apocalipse, né, que escreveu o Apocalipse para nós, melhor dizendo. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo o sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Senhor, mais uma vez nós entramos na Tua presença em oração, e agora para pedir que o Senhor venha abrir a palavra para nós, abrir o nosso entendimento, e que a mente de Cristo possa vir sobre nós agora, que o Espírito Santo, a unção divina, possa me tomar e nos trazer, ó Deus, a compreensão do texto e do contexto desta Escritura e das demais que vamos ler. Eu creio, Senhor, que houve uma unção poderosa quando o Teu ungido servo pregou esse tema, ao nascer do sol. E nós sabemos que isto fala da morte, sepultura e ressurreição, como lemos aqui em Apocalipse, capítulo 1, versos 17 e 18, Pai. Aqui está mostrando que o Senhor ressuscitou e vive, e o Senhor ressuscitou com todo poder e glória,
e conquistou para nós a chave da morte e do inferno, porque isso aconteceu para que todos nós que estávamos presos, hoje podemos ser livres, e se morrermos ainda nesse corpo, mesmo assim, com esta conquista, podemos ter vida eterna, como o Senhor vive para sempre. Assim, em Ti nós também viveremos. Aceita nossa gratidão, Pai, e venha mais uma vez nos ajudar. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Se quiser encostar a porta, irmãos, pode, viu? Os irmãos ficam à vontade. A gente sabe que o frio, ele é muito forte depois que a gente passa dos 25 anos pela terceira vez, né? É um pouquinho forte. Então, eu ainda estou aí no segundo 25, né? Dentro do segundo 25, mas nós temos irmãos aqui que já passou, né, dos 25 pela terceira vez, né? Temos irmãos aqui de quase 80 anos, mas mesmo assim o frio não segurou em casa, está aqui para ser abençoado e como já está sendo abençoado. Mas eu quero, irmãos, nesta noite, meditar um pouco com os irmãos, neste sermão ao nascer do sol, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela é como uma espada cortante, e ela corta de ambos os lados, como Paulo disse aos Hebreus, eu creio que é o capítulo 4, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, como uma espada de dois gumes. Então, nesse sermão, o profeta de Deus pregou, e ele estava aqui alguns meses antes da sua morte física, da sua partida, porque nós sabemos que ele foi embora justamente no final desse ano. E ele pregou vários sermões antes da sua saída aqui. E nós temos traduzido que conseguiram guardar, armazenar, conforme Deus o tinha mandado, mais de 1000 sermões. Eu creio por volta de 1100 sermões, quase 1200 sermões que foi pregado e ensinado pelo profeta William Marion Branham. E eu quero ler alguns parágrafos com os irmãos e quero meditar um pouco dentro desse assunto, porque nós sabemos, irmãos, que há muitos ensinamentos hoje que é uma heresia, há muitos ensinamentos hoje que é doutrinas erradas, doutrinas de demônios, mesmo extraído da Bíblia, porque nós sabemos que a Bíblia ela não é de particular interpretação. Então tudo que a gente ouvir da Bíblia, seja uma pregação, uma palestra, um ensino, e aquela pessoa colocar o seu pensamento, o eu acho, e ele dizer qualquer coisa de si mesmo, interpretando de si mesmo, então aquilo se torna uma doutrina que não é da palavra de Deus, porque a Bíblia ela não pode ser
nada acrescentado além do que já está escrito e nada tirado. Nós não podemos tirar e nem acrescentar. Nós temos que crer nela conforme está escrito. Por isso que nós ficamos seguros quando a gente prega dentro da revelação dada por Deus para o nosso profeta William Branham. Porque nós sabemos que ele foi um homem 100% escriturístico. Em todos os seus sermões, ele procurou a ter um respeito pela palavra de Deus muito grande. Ele não acrescentava nada a ela e nem tirava, mas somente falava aquilo que Deus o inspirava através da revelação do Espírito Santo. E aqui um pouco antes da leitura, como eu disse, ele leu outras escrituras para pregar esta mensagem. E ele pregando para a sua igreja, ele diz no parágrafo 9, ele diz assim: ele me falou ali mesmo, ele está falando de Deus, que Deus tinha visitado ele no México e ele foi abençoado ali no lado ali do noroeste de Tucson, e ele teve a sua experiência com Deus ali, onde o Espírito Santo deu a ele o aviso que era para ele retornar a Jeffersonville, que ele ia receber a revelação, a abertura dos 7 selos, que o Cordeiro, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, ia entregar o livro aberto com selos desatados em suas mãos, que é a Bíblia. O livro dos 7 selos é a Bíblia, e entregar em suas mãos para que ele falasse, desse a conhecer a todos nós. E nós sabemos que Deus pediu para ele armazenar alimento, e foi o que ele fez. Ele pediu para gravar os cultos, e foi gravado, e nós temos em mãos em áudio, como também as 7 eras da igreja, que faz parte também de um todo do livro. E Deus o usou poderosamente para trazer para nós a abertura da palavra, o que é trazer para nós, através do Espírito Santo, a verdadeira interpretação da Bíblia. E a verdadeira interpretação da Bíblia, ela é dada somente através do Espírito Santo a um profeta, vindicado por Deus. E no parágrafo 9, após ele ter essa experiência, nós sabemos que ele teve visões de anjos. Nós sabemos que ele viu o anjo de cada era da igreja, começando por Paulo, né? Como a gente tem aqui, né? O candelabro, que mostra para nós os 7 tempos, que é o período das 7 eras da igreja, que é tempos dos gentios, a dispensação dos gentios, um período de 7 eras da igreja, que estamos aí com mais de
100 anos. Estamos aí com mais de 100 anos que a era de Laodiceia, ela começou, né, em 1906, que é o último tempo, né, que é onde vai acabar com o arrebatamento. Mas, no todo, nós temos aí, começando em Éfeso até hoje, na nossa contagem, no calendário que usamos, mais de 2000 anos, que esse tempo de Deus tratar com os gentios. E nós tivemos grandes homens que Deus usou nesse período de 2000 anos, séculos, né, que se passaram, e temos aí Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero e John Wesley, e na última era agora, Deus usou William Marion Branham. Foram homens que Deus, né, tomou como mensageiros para cada era. Isso não é para os teólogos, isto não é para os gentios que não têm eleição, mas somente para os gentios que têm eleição. Porque mesmo nós sabendo que a mensagem que Deus nos deu através do apóstolo São Paulo, que é levar o evangelho a todas as gentes, a todas as nações, nós sabemos que não é todos os gentios que aceitam o evangelho. Mas Deus, Ele prometeu que tiraria de entre os gentios uma igreja, um povo para o seu nome. E nós sabemos que os gentios é um povo pagão. Como nós cantamos o hino aqui, éramos levados juntos aos ídolos de condenação, adoradores de deuses que não existem, deuses imaginários, deuses inventados. Então nós sabemos disto, e Deus, através da eleição, da predestinação, Ele nos elegeu e nos escolheu para crer em um só único Deus, Criador dos céus e da terra, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o único que nos dá a revelação de crer em um só Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele veio aqui e Ele mostrou que devemos adorar ao único Deus, porque Ele é Espírito, e devemos o adorar em espírito e em verdade. E nós sabemos que para adorar em espírito e em verdade tem que ser através do Espírito Santo, que é o próprio Deus, e através da verdade que Ele deixou escrita para nós em sua palavra. E aqui no parágrafo 9, nós temos o profeta de Deus falando assim: Ele me falou ali mesmo e disse, os 7 selos serão abertos, como já foram. Os 7 mistérios, o mistério sétuplo da Bíblia, que tem estado oculto desde a fundação do mundo. Isso é muito importante. Será revelado. A quem? A esposa. A quem? A noiva eleita. O eleito, ao escolhido. A igreja que é carne de sua carne e osso dos seus ossos. E nós, sendo um grupo pequeno e humilde, em comparação com o resto do mundo, note bem o que ele disse, um grupo pequeno e humilde. Você já observou que as pessoas que crêem nesta mensagem é sempre um grupo pequeno e humilde? Isso é em todo tempo. Temos nos regozijado com estas bênçãos, que é a abertura da palavra, a revelação. Havendo escutado estes ministérios, casamento, divórcio,
que se não fosse, irmãos, o sermão pregado pelo profeta de Deus, casamento e divórcio, ai de nós. Ai de nós. Porque nós sabemos que casamento e divórcio foi o pilar de fogo. Foi Deus mesmo que trouxe, como também as demais revelações da Bíblia, a semente da serpente e todas aquelas perguntas, nos têm sido completamente reveladas, não pelo homem. Escute, tudo isso tem sido revelado como 7 selos, casamento e divórcio, a semente da serpente, as perguntas que não tinham respostas, tudo isso nos tem sido completamente reveladas, não pelo homem, mas por Deus mesmo. Amém? Quem nos tem aberto estes 7 mistérios do que foi a igreja no período de 7 eras. Nós temos aqui também a estatura de um varão perfeito. E sobre a cabeça do nosso profeta, nós temos aqui a coluna de fogo, o pilar de fogo, que foi fotografado. E isto é um mistério que apareceu diante de centenas de pessoas, não somente uma vez. Muitas pessoas, irmãos, viram, e Deus permitiu ser fotografado. E nós sabemos que Deus é luz, e quando ele apareceu para o primeiro mensageiro, apóstolo, profeta, São Paulo, ele apareceu através de uma luz, um pilar de fogo. E Saulo de Tarso, sabendo que aquela luz era o Senhor, mas ele queria saber quem que era realmente que estava naquela luz, naquele logos. E ele ouviu a voz de Deus. Quem és tu, Senhor? Atos capítulo 9. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Por isso que nós aprendemos que um eleito não persegue eleito. Um eleito é um filho de Deus. E Deus não discute, nem tampouco seus filhos. Nós não contendemos, nós não ficamos debatendo sobre isso, sobre aquilo, não. Nós cremos na palavra de Deus do jeito que ela está escrita, mesmo não entendendo tudo, mas nós cremos que ela é a verdade de Deus, e Deus nos revela como Ele o quer. E foi o que Ele fez, através do profeta. Revelou do jeito que Ele quis. Não por homem ou pelo homem. Inclusive o nosso profeta William Branham, ele disse que segundo o que ele achava e pensava a respeito de Apocalipse, a respeito de casamento e divórcio, a respeito da semente da serpente,
com os princípios que ele teve, começando na Igreja Batista e depois entre os pentecostais. Ele teve alguns pensamentos que ele achava que era a verdade de Deus. Mas quando Deus, o Cordeiro, abriu para ele os 7 selos, ele disse: eu estava equivocado em muitas coisas. Após o Cordeiro me entregar os selos, eu tive que me retratar, eu tive que voltar atrás, porque muitos pensamentos que eu achava que era certo, que teólogos grandes homens achavam que era certo, estava errado segundo as Escrituras. Eu tive que dizer que Deus, Ele é o seu único intérprete, Ele é o único que pode abrir a palavra e dar a conhecer. Isso é muito importante para nós. Amém? Amém. Então aqui está. Quem nos tem aberto estes 7 mistérios do que foi a igreja, como foi em Cristo no princípio, na era apostólica, no princípio ali, e como seria revelado isso nos últimos dias. Amém? Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumpriria todos os mistérios que Deus tinha revelado. Apocalipse 10 está aqui, Apocalipse 10, o versículo 7. Isto aqui é muito importante. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, tocar é falar, pregar, trombeta é mensagem, é um aviso, ecoar, se cumprirá, note, se cumprirá num período de tempo, o segredo de Deus como anunciados aos profetas seus servos. Estou aqui com a tradução revista corrigida fiel. E aqui está nós no parágrafo 10 da mensagem ao nascer do sol. Agora, à medida que isto foi subindo, foi sendo revelado, temos a fotografia aqui mesmo para ver se vocês notam como a revista Life a publicou, que é a nuvem, né? Que temos aqui o quadro da nuvem. Todos conhecem o quadro da nuvem também. Como a revista Live a publicou. Porém, me ponho a pensar se minha congregação aqui, visível, que é os irmãos local que estava ali presente, tem olhado esta fotografia como em verdade devia ser visto. Quero pegar ela para os irmãos entender. Essa foto, ela foi tirada assim. Correto? Ela foi tirada no original assim, e em preto e branco. Aqui está colorido. Mas ela em preto e branco foi tirada assim. Aí vocês vão notar o que ele vai falar. Eu tinha ela em preto e branco no original, mas eu creio que não está nessa Bíblia. Está em outra Bíblia que eu tenho. Eu tenho ela no original, mas não está aqui não. Eu achei que está aqui, senão eu ia mostrar para os irmãos ela no original. Então ele está falando dessa nuvem aqui. Ele diz assim: porém eu me ponho a pensar se minha congregação, aqueles irmãos presentes aqui, visível, tem olhado esta fotografia como em verdade deve ser vista. Vocês se recordam que eu estava pregando
quando chegou esta visão, escute, estava pregando sobre o tema o livro de Apocalipse, quando veio a visão a ele, onde vimos a Jesus em Apocalipse capítulo 1, quando começamos a abrir as 7 eras da igreja. E antes da abertura dos 7 selos, Cristo estava de pé com o cabelo branco como a lã. Cabelo branco como a lã. Essa nuvem foi feita por 7 anjos, que é um mito para os falsos. Para eles falam que isso aqui é mentira, isso aqui não é verdade, mas isso aqui é para a noiva, isso aqui é para o eleito. Isso aqui é para os eleitos dos últimos dias. Por isso que ele vai mandar virar ela, assim. E se você virar ela, ela vai ficar em forma de um rosto. Em Apocalipse capítulo 1, aonde lemos aqui um pouco atrás, dizia que o seu cabelo era branco como a lã. E isto tudo, irmãos, veio para se cumprir justamente a profecia de Malaquias capítulo 4, 5, 6, que Elias viria e restauraria todas as coisas. E nós sabemos que Elias não se trata de um homem tisbita lá atrás, o mesmo Elias. Se trata de uma virtude, do poder do Espírito Santo que esteve em Elias. Depois o mesmo poder desceu em porção dobrada sobre Eliseu. Depois de muitos séculos passado, veio no irmão João Batista, que é o profeta João Batista. Ele também veio no espírito, na virtude de Elias, que é a virtude e o poder de Deus. E Jesus falou: se vocês quiserem dar crédito, ele é o Elias que havia de vir, que foi o anjo do Senhor que veio preparar o caminho para o Senhor, que nós chamamos precursor da primeira vinda. E nós sabemos que João Batista está em Apocalipse, em Malaquias capítulo 3, e fala também do ministério de João em Apocalipse 4, que é a conversão dos pais aos filhos. Mas a conversão dos filhos aos pais já não é para João Batista, e restauração também já não é para João Batista, que João Batista ele somente veio introduzir o Cordeiro, e quando o Cordeiro se manifestou, convém que ele cresça e eu diminua. E João Batista só veio pregar o batismo para o arrependimento, dizendo ao povo no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. E ele disse: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, o precursado, é maior do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E é o trabalho do Espírito Santo, a virtude de Deus tem feito, desde que o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que ressuscitou e está vivo para todo sempre, tem feito quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Foi justamente o cumprimento. Malaquias capítulo 4, 5 e 6 não se trata do ministério de João, mas se trata do ministério de William Branham, que cumpriu-se no século 20, quando nós sabemos ele veio trazer para nós a revelação da Bíblia como ela é, dizendo que nós temos que crer do jeito que os apóstolos criam, fazer o que eles fizeram,
olhar para Jesus como eles olhavam, não de outra forma, através de doutrinas que surgiram e interpretações do decorrer das eras, mas crer do jeito que a Bíblia ensina. E o Espírito Santo tem revelado isso aos eleitos. Então, no século 20, Deus levantou um profeta para cumprir Malaquias 4, 5 e 6. E também a manifestação do Filho do Homem foi também cumprida no ministério de William Branham, que é um Filho do Homem. Ele trouxe também Deus em cena em si, que é o Filho do Homem, Cristo, o Espírito Santo, em carne humana, através dele, para trazer também o ministério do Senhor Jesus, como foi aqui na terra, segundo os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que nós conhecemos como Mateus, leão, Marcos, o boi, Lucas, a sabedoria do homem, e João, a águia. Isso tudo é uma revelação que Deus tem nos dado através do profeta de Deus. E nós sabemos que como águia, ele se manifestou como o Filho do Homem em um Filho do Homem. Por isso que ele conhecia o segredo dos corações. Eu recomendo os irmãos a lerem ou ouvirem o sermão Como Foi o Anjo Enviado a Mim. Lá ele vai explicar sobre isso. Se os irmãos quiserem, é só me pedir que eu envio para os irmãos esse sermão, Como o Anjo Foi Enviado a Mim. Tem ele em literaturas, os irmãos já receberam há muitos anos atrás, e em outras mensagens também ele fala sobre isso, sobre a manifestação do Filho do Homem através dele e nele. Isso é muito importante, porque quando o Filho do Homem se manifestava nele, ele conhecia até o segredo dos corações das pessoas. Ele quem? Cristo em William Branham. Por isso que ele sofria muito, porque ele tinha esse ofício, esse ministério, e ele não podia abrir a boca para falar de si mesmo. Somente o Espírito, Cristo, o Filho do Homem, é que podia falar. Por isso que ele sofria tanto, porque as revelações que vinham eram muitas. Isso é muito importante, irmãos. E esse capítulo de São Lucas 17:30, se vocês lerem, vocês vão ver que isso tudo se cumpriu no século 20, no ministério de William Branham. E agora isso tudo está se cumprindo hoje através da igreja. Agora é a igreja que está sendo conduzida através desse ministério, de Malaquias 4 e de São Lucas 17:30. Agora é Cristo na igreja. É simples, irmãos, é uma repetição. Era Jesus, Deus, a plenitude em Jesus, não era? Reconciliando o mundo consigo mesmo. Era um homem ungido, correto? Ele morreu e ressuscitou, e quando ele veio no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, se tornou o quê? Era um homem ungido, agora é um povo ungido. E no período de 7 eras da igreja, na última era da igreja, com a manifestação dos dons do Espírito Santo, através dos pentecostais, o Espírito Santo mais uma vez começou a se mover, não somente através dos dons, línguas, cura, discernimento, interpretações, milagres, maravilhas, os nomes dons do Espírito Santo, como nós já conhecemos. Mas Deus teria um ministério acima dos dons espirituais. E ele começaria isso através de um homem. Aí é Jesus na terra de novo. Só que agora é Jesus, não aquele Jesus
glorioso, mas ele veio em Espírito Santo. E no decorrer das eras da igreja, vocês sabem que veio trevas por todas as eras. Nós temos aqui os quadros das 7 eras da igreja, e você nota que cada quadrinho desse mostra um período negro. E o nosso período, a era de Laodiceia, é a era mais negra que temos, a era mais escura. Quando fala escuro, isso aqui fala de incredulidade, isso aqui fala de pessoas cegas espiritualmente. E justamente nessa era negra de Laodiceia, aonde a modernidade tudo começou. Vocês podem, irmão, ver que a ciência se multiplicou rapidamente, aceleradamente. Agora, no século 20 e 21, a coisa avançou rapidamente. Porque vocês conhecem os ensinamentos do profeta, a coisa começou lá na carroça. A carroça era o carro mais moderno que existia naquele tempo antigo. E quando eles alcançaram a ciência de construir a carroça sem cavalo, que é o automóvel, porque os carros precisavam de um boi, precisavam de um cavalo para andar. Mas a ciência foi evoluindo. Naturalmente, que eu estou falando, espiritualmente a mesma coisa. Tempo da carroça, mas aí a carroça ficou para trás. Aí veio o automóvel. O automóvel agora não é um cavalo mais, é um carro com motor. É um carro agora a diesel, a gasolina. E o homem montava nele, entrava nele, se assentava nele, e o homem o controlava. Já não era um cavalo mais, agora é um homem no volante, passando marcha, andando. Uma carroça não passava de 15 milhas, 20 milhas, o máximo 30 milhas. Agora um carro andando a 50 milhas. Eu estou falando em milhas, mas por causa da década do irmão Brano aqui do templo, lá no igreja se fala milha, mas aqui é quilômetros. Um carro hoje anda a quantos quilômetros por hora? 60, 80, 100, 200 por hora. Então a ciência foi evoluindo, saiu da carroça, foi para o carro. Quem que quer voltar para a carroça hoje? Ninguém quer andar de carroça mais. Hoje isso virou o quê? Isso virou hoje uma história. Hoje ver uma carroça é uma novidade. É a relíquia do tempo hoje. Mas chegou a era do automóvel. A era do automóvel, irmão, ela está representada na era dos pentecostais. A era da carroça foi o tempo de Lutero, John Wesley. Muito bom. E nós sabemos que uma era, ela emenda com a outra era. O conhecimento de Deus, o derramamento do Espírito Santo. E do automóvel, que foi a era que a ciência se avançou, a coisa foi mais além. Chegou a era do avião. A era do avião. O tempo, a ciência evoluiu. Agora é o avião. Lutero, carroça. John Wesley, o carro. Justificação, santificação. Os dons espirituais é o avião. A ciência evoluiu. Agora o homem anda a 1000 quilômetros por hora. 1000 quilômetros por hora. Analisa isso. Eu fiz uma viagem de São Paulo para Goiânia para um encontro. Irmãos, é tão rápido que o avião subiu. 45 minutos já tinha falado para nós preparar para descer em Goiânia. Eu de carro gasto, sabe quantas horas? 14 horas.
por terra. No avião foi 45 minutos. Eu estava descendo lá no aeroporto de Goiânia, de São Paulo a Goiânia. Então a era pentecostal, a ciência evoluiu. O conhecimento de Deus, porque a ciência natural e a ciência espiritual, irmão, tem duas sabedorias que andam junto. A sabedoria da terra e a sabedoria divina. Deus está nisso, mas o diabo também está. E isso serve para o bem e também serve para o mal. Vocês podem ver que tudo tem benefício para o bem, mas tudo tem o malefício também para as coisas erradas, para o mal. Mas Deus queria além do avião. A mensagem de William Branham, ela está além da carroça, além do automóvel, além do avião. Ela está agora na espaçonave, que é ir muito mais além da visão humana. É entrar no espaço, é ver aquilo que os olhos, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. Mas Deus revelou para quem? Para quem Ele ama, que é você, que é eu. Por isso que o sol nasceu para mim, o sol nasceu para você. Por isso que o tema é ao nascer do sol. E a era da espaçonave, a ciência evoluiu tanto. No natural, agora no espiritual. A era da espaçonave é o poder de Deus trazendo para nós a revelação de todos os segredos. A revelação para mostrar quem você é. Que você não é isso aí que você está vivendo, chamado corpo de carne, de pecado. Não, você é muito além desse corpo. Você é um filho e uma filha de Deus, que está sendo gerado através da palavra falada de Deus, encarnada em sua alma, através da fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus, através do Espírito Santo, na mensagem da hora, está gerando dentro de nós um novo homem. Irmãos, isso é tremendo, isso é maravilhoso, amém? Amém. Então agora nós estamos na era da espaçonave. E quando chega na era da espaçonave, escute, era da espaçonave. Aí Deus agora, sabe o que Ele faz? Ele já não vai agir mais através dos dons. Porque os dons, irmãos, você vai ver pessoas rebeldes, pessoas hipócritas, tendo dons de Deus, do Espírito Santo. Pessoas que não têm nada a ver com a vida cristã e têm dons de Deus. Mas o que é isso, pastor? Por quê? Porque a chuva do Espírito Santo, em relação ao poder de manifestação de dons espirituais, é como cair a chuva natural em cima da roça de trigo. O joio também recebe. Mas o joio é o que produz o quê? Nada. O joio só produz o quê? Palha. O joio só engana, o joio só engana. Mas o trigo não. O trigo, você, irmão, vê um pé de trigo e um pé de joio, eles são parecidos, mas o joio não produz nada, mas o trigo ele produz. E Deus manda chuva para quem? Para o trigo, porque o trigo é alimento. O joio é para quê? É só para sugar, para viver da mesma vida. Mesma vida de Deus, mesma bênção de Deus, mesma luz de Deus, só que para a morte. Porque na hora da colheita, o que acontece? O trigo é colhido, vai para o celeiro e o joio. Não tem nada. Serve para quê? Para esterco.
O joio é para isso, vai servir só para queima. Espiritualmente, os filhos de Deus é trigo. E os filhos do diabo é joio. Jesus falou sobre isso. E Deus, irmãos, nesta era, no século 20, agora, mostrou para o irmão Branham que a palavra revelada estava além dos dons espirituais. Agora, irmãos, o batismo com o Espírito Santo não era mais o que os pentecostais até hoje pensam. Eles pensavam que o batismo com o Espírito Santo é falar em língua estranha. Falou em língua estranha, já tem o Espírito Santo. Foi aonde o irmão Branham, na mensagem, quando o anjo veio a mim, ele falou sobre isso. Ele diz assim que quando ele viu os dois homens falando em língua, interpretando, ele viu que aquilo era de Deus. Muito maravilhoso. Mas ele foi conversar com um homem, e o homem era um cristão verdadeiro, mas ele foi conversar com o outro, era um hipócrita. Tinha uma mulher de cabelo escuro, e estava vivendo com uma loira, e tinha 2 filhos com ela, e era um frequentador de bares, beberrão, e estava dentro da igreja, falando em língua e interpretando. Por isso que o irmão Branham falou: mas o que é isso? Meu Deus, me ajuda agora a entender isso. Foi quando Deus mostrou para ele que o dom é dado sem arrependimento. A chuva cai sobre joio e trigo. Só que o fruto do cristão é diferente do que não é cristão, do hipócrita, o joio. Aí ele mostra isso. Mas aí que foi que Deus mostrou para ele que o batismo com o Espírito Santo agora, na era da espaçonave, já não é mais dons, é a revelação da palavra do dia. É você crer na palavra do jeito que está escrito. Por isso que você vê hoje tantas interpretações, tanta confusão, tanta mentira no meio das igrejas. Por isso que sem profeta tudo vira confusão. Por isso que temos que ter um guia, e é o Espírito Santo, através da mensagem. E é somente para o eleito que a coisa é esclarecida. Quem não é eleito, irmão, mesmo com a mensagem na mão, nunca vai enxergar o batismo com o Espírito Santo através da palavra em nós. Aí o irmão Branham veio entender por que no tempo dele Deus se manifestou assim, trazendo a restauração, trazendo a manifestação do próprio Deus em carne humana agora. Deus falando através dos lábios do William Branham. Irmãos, ele não sabia o que ele estava falando. Deus tomava ele de uma forma tão sobrenatural. Deus tomava aquele corpo 100% e falava através daquele corpo. Que ele chegou a dizer: eu não tenho culpa, irmãos, se vocês vierem com um pecado escondido dentro da igreja, e ele me tomar e for revelado, eu não tenho culpa. Vocês que são culpados de pecado escondido, não confessado. Por isso que Deus chama nós, irmãos, para confessar nossos pecados, para acertar nossas vidas. Por quê? Porque se Deus quiser descer num pregador que tem uma vida consagrada e trazer a revelação dos segredos de pecado escondido, hoje Ele pode, porque nós estamos vivendo em uma era que vai ser como os dias de Ananias e Safira, que não adianta mentir para o Espírito Santo. Você pode mentir para o homem, pode mentir para o esposo, para a esposa, para o irmão, para a irmã, até mesmo para o pastor, mas para o Espírito Santo não tem como mentir. Oh meu Deus, ajuda nós. Estamos vivendo na era da espaçonave, agora é Deus em carne humana. Então era um homem ungido no século 20, William Branham, com toda a revelação para ele. Aí o William Branham sai de cena. Deus mandou ele gravar os sermões, que esses sermões iam chegar na mão dos eleitos. Chegou na tua casa, chegou na minha casa, está aqui as fitas, está aqui as gravações, está aqui os áudios em forma de literatura, em forma agora de aplicativos. A era da evolução científica.
Agora, irmãos, o batismo com o Espírito Santo é você se tornar a palavra. Como foi lá, Paulo diz: vós sois a carta lida e escrita de todos os homens. O irmão Branham diz que o eleito hoje, a noiva eleita hoje, é uma Bíblia ambulante. Então era o William Branham, um homem ungido, com todo o poder do Espírito Santo, que é a revelação. E ele sai de cena. Agora não é Deus mais através do homem físico, William Branham. Agora é Deus através do Espírito Santo, naquilo que William Branham pregou, que é a mensagem. Por isso que temos que sempre estar ouvindo a mensagem, sempre estar falando o que a mensagem fala. Não podemos acrescentar e nem tirar, mas ficar com o que está nas fitas e na simplicidade, e não se envaidecer, porque toda honra, toda glória não é para nós pregadores, mas para Jesus. Por isso que hoje, um homem que Deus usa ele, se torna um mestre, se torna um grande homem. Aí eles tiram a mensagem que o profeta de Deus foi usado por Deus para pregar, e começam a colocar só aquele homem. Aquele homem é tudo. Vamos fazer só o que aquele homem diz. Não, é fazer o que o mensageiro diz. E o mensageiro não é o William Branham, o mensageiro é o Espírito Santo. Era William Branham, um homem ungido. Agora é a igreja, um povo ungido. E o pastor, ele não é maior do que a igreja. O pastor, ele faz parte da igreja. Pastor não é dono de igreja. Pastor, ele é a igreja também. Ele é um servo de todos. E o servo é menor. Por isso que não há grande homem no nosso meio. Irmãos, começou a engrandecer o homem perto de mim, nem é eu que afasto, o próprio Deus que está em mim me afasta. E eu perco o ânimo de estar no meio de pessoas que ficam exaltando o homem. O homem fez, o homem não fez nada. É Jesus que fez. É Jesus que faz através do homem. O homem não merece mérito nenhum. Vamos fazer uma estátua de um homem agora? Vamos fazer uma estátua de William Branham? Não! Temos a foto dele aqui, sim, não para adorar. Nós não adoramos William Branham. Temos a foto por causa da coluna de fogo. Se tirar a coluna de fogo, William Branham não é nada mais do que um homem comum. Mas o que vindicou o ministério dele é a coluna de fogo, que não apareceu somente quando ele estava manifestando o ministério do Filho do Homem, o ministério do sétimo anjo, o ministério de Elias, mas desde o nascimento dele, essa coluna de fogo o acompanhou. E quando ele era adolescente, Deus falou com ele, enviado um anjo. De cima de uma árvore um redemoinho. Nunca beba, nunca fume e nem contamine seu corpo com nada imundo, porque eu tenho uma obra na tua vida quando você se tornar adulto. Está aqui. Vamos concluir para nós ir embora, né, irmãos? Olha, a hora passou, hein? Amém? Glória a Deus, aleluia! Oh, louvado seja Deus! O parágrafo 10, vamos concluir ele aqui. Agora, à medida que isso foi subindo, isso é maravilhoso, eu gosto disso. Foi subindo. Temos a fotografia aqui mesmo para ver, estou repetindo. Se vocês notam como a revista Life a publicou, porém, me ponho a pensar, se minha congregação aqui visível, aqueles irmãos presentes, tem olhado esta fotografia como em verdade deve ser vista. Oh Deus, é dessa forma aqui que deve ser vista. Não para adorar, irmãos, mas para saber que Deus se manifestou no século XX, trazendo para nós a abertura, a revelação da palavra, o batismo verdadeiro com o Espírito Santo.
vocês se recordam que eu estava pregando quando chegou esta visão. Estava pregando sobre o tema do livro de Apocalipse, onde vimos a Jesus em Apocalipse capítulo 1, quando começamos a abrir as 7 eras da igreja, revelação de Jesus Cristo. Antes da abertura dos 7 selos, Cristo estava de pé com o cabelo branco como a lã. Então eu lhes falei em detalhes de como fazíamos, ou de como faziam os juízes. A letra está perto aqui, então eu emendei. Como faziam juízes. Antigamente os juízes, eles colocavam uma peruca branca. Aquilo representava autoridade, maturidade, que ele era um homem maduro, um homem que sabia fazer um julgamento. Aí é onde que vai revelar o porquê da cabeleira branca que João viu, o que representa aquilo. Isso é lindo demais. Subiam ao tribunal a prestar juramento quanto a suprema autoridade lhes era dada. Eles punham sobre a cabeça uma peruca branca que demonstrava a sua autoridade de suprema. É o que aconteceu com Jesus, irmãos. E é o processo que acontece até hoje. Hoje ele é como advogado aqui, enquanto nós estivermos nesse corpo de pecado. Ele está intercedendo, o acusador, o diabo, de noite acusando, e Jesus como advogado. Você sabia que para ser um juiz tem que ser um advogado? Então Jesus, ele vai ser juiz, mas hoje ele é advogado. Mas quando ele vencer a causa, como ele já venceu, mas quando ele concluir o último eleito ser manifestar, reconhecer o seu posicionamento no corpo de Cristo, então, irmão, quando completar o corpo palavra, o que acontece? O último eleito entrou. Então, de advogado, ele vai passar a ser juiz. E nesse tempo a igreja já foi arrebatada. E como juiz, não queira nem pensar o que vai acontecer nessa terra. Bem, se você tomar a fotografia e vira nesta forma, ela foi tirada assim, e você vira nessa forma, e a observa, a devem ver de toda a audiência, é Cristo, tá? É Cristo. Pode ver seus olhos olhando tão perfeitamente, quando pode ser usado a peruca branca de suprema deidade e juízo dos céus e da terra. Podem ver seus olhos, seu nariz, presta atenção, e sua boca. Somente vira a fotografia, como está aqui em minhas mãos. Ao contrário da forma que foi publicada, a esta posição, tal como deve ser. O podem ver, ele, o como pode ver, ele é o juiz supremo, e fora dele não há outro. E esta é outra identificação perfeita. É uma vindicação a mais de que esta mensagem é a verdade. É a verdade. E aqui está mostrando com a peruca branca que ele não é uma terceira pessoa, mas a última pessoa. O alfa, o ômega, o princípio
o fim, o primeiro, o derradeiro, o Todo-Poderoso. Oh, irmãos, isso é lindo demais. Faltar-me a tempo para continuar aqui expressando, mas vocês podem tomar essa mensagem ao nascer do sol dentro desses parágrafos que lemos a partir do parágrafo 9, mas você pode lê-la toda, que vocês vão ver o texto e o contexto sobre esse assunto, e ele vai entrar na palavra. Amém? Aleluia! E aqui nós lemos o Apocalipse 1, o verso 17. Isso é maravilhoso, isso aqui ajuda-me muito mesmo. E quando o vi, João, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho a chave da morte e do inferno. Aí ele fala, o próprio Senhor Jesus fala para João: nosso Deus Todo-Poderoso, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, que está aqui nas fotos, das eras, na pirâmide. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 eras da igreja: Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, John Wesley, William Branham. E os 7 castiçais que viste são as 7 eras da igreja. Está aí Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? Que Deus continue abençoando a todos vocês, e que vocês não me tomem muitas das vezes por aquilo que eu digo, mas por aquilo que eu quero dizer dentro do meu coração, dentro do homem interior, da minha alma. Fora da revelação não tem como ir no arrebatamento. E o batismo com o Espírito Santo é a fé na palavra do dia, que é a revelação da mensagem da hora. Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus, vamos colocar de pé. Te agradecemos por tua bondade, glória a ti, glória a ti. Mais uma vez, te agradecemos por tua bondade, glória a ti, Senhor Jesus, que as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida, que as nossas almas se alimentem do pão da vida, que é Jesus. Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado por esse tempo, Senhor, que passou, nós nem vimos, Pai. Eu sei que a nossa carne humana cansa, muitas das vezes vem até o sono, porque somos humanos, isso é humano, mas a nossa alma não tem isso. A nossa alma alimentou da palavra, Pai. E Senhor, muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos revelado tudo isso. Isso é tão simples para nós. Não é para o mundo, não é para o sistema religioso, mas é para o eleito, para a noiva eleita, Pai. Senhor, os pedidos de oração de cada irmão aqui, a necessidade de cada um, Pai, que o Senhor abençoa cada um, Pai. Nós lembramos da família irmão Elias, Pai, que tem cedido esse lugar para nós congregarmos. Que o Senhor recompense e abençoe ele, Pai, sua esposa, irmã Jéssica, as crianças. Meu Deus, que as potentes mãos do Senhor estejam sobre eles, dando saúde, livramento, guardando e prosperando eles em tudo aquilo que eles têm necessidade. E abençoa a família de cada irmão que aqui está, Pai.
Abençoa, Deus, a minha família. Abençoa, Deus, o ministério humilde e simples. E eu preciso, ó Pai, da tua ajuda, Senhor. Eu preciso da tua graça, me ajuda, Senhor. Pai, eu preciso de mudar, eu preciso de ser mais cristão. Eu preciso de ser mais humilde. Pai, eu preciso da tua força, do teu poder. Me ajuda, Senhor. Oh, Deus, e não tire tuas mãos de misericórdia sobre mim, Pai. De meus irmãos. Eu lembro do pastor Wilson, que está completando mais um ano de vida hoje. Que o Senhor dê saúde para ele. E guarda ele na viagem de retorno, Pai, amanhã. Livra-o de todo perigo nas estradas, de todo mal. Guarda ele, Senhor, de retorno. E Pai, os demais cultos que vamos ter esse final de semana. O encontro, ó Deus, da semana que vem. A viagem. Ó Deus, até redenção. O retorno, os ministros que estão viajando, Pai. Os demais encontros que vamos ter, ó Deus, nesse final de ano. Em todo o Brasil terá encontro, Pai, aonde os ministros vão reunir para, ó Deus, ter companheirismo conforme ensinou o teu profeta, Senhor, para aprender das coisas profundas, para nós, ó Pai, aprender uns com os outros, estreitar as mãos uns dos outros. Abençoa, Pai, os meus irmãos, abençoa o companheirismo, abençoa, Pai, as igrejas, Pai, que a mão potente do Senhor esteja sobre cada eleito espalhado na face da terra, cada ungido ministro que prega a tua mensagem. Ó Deus, nós oramos que o Senhor continue conosco, Pai, leva-nos em paz para nossos lares, debaixo do teu sangue, curando-nos, libertando-nos, livrando-nos, ó Pai. É a minha oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos e a próxima será a Santa Ceia do Senhor. Amém? A próxima vez que estivermos aqui. Que Deus abençoe e até nos encontrar. Amém.